Hey, meus amores! Hoje eu vou começar um novo quadro aqui no canal, o quadro Minha Faculdade. Pra quem não sabe, quem não me acompanha nas redes sociais, eu estou fazendo design de moda no IESB aqui em Brasília. Nesse quadro eu vou falar um pouquinho da faculdade, vou mostrar minhas experiências, quem sabe eu gravo vlogs, vou falar um pouquinho do que achei do curso, do que estou achando do curso, enfim, vou falar sobre todo esse universo do design de moda, da faculdade do design de moda. Eu estou muito animada para fazer esse quadro aqui no canal, para dividir com vocês essa super experiência e eu espero muito mesmo que vocês gostem. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê de eu ter escolhido o design de moda e o porquê de eu ter escolhido a faculdade IESB aqui em Brasília, como a duração do curso, etc e tal, e o que eu estou achando dos primeiros dias. E também vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus croquis, os croquis que eu fiz antes de começar a faculdade, antes de fazer aula, antes de tudo isso, pra lá na frente vocês verem a minha evolução durante o semestre e durante a faculdade. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só você continuar assistindo esse vídeo. Bem, primeiramente, por que eu escolhi design de moda? Antigamente, muito antigamente, eu não imaginava que ia querer esse curso. Apesar de ter uma avó costureira e desde pequenininha, quando eu ia pra casa dela, eu ficava fazendo roupinhas pras minhas Barbies com retalhinhos e tal. Mas, apesar de sempre gostar, eu não tinha na minha cabeça que eu ia fazer design de moda. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu jurava que eu ia ser veterinária. Só que aí, um belo dia, eu descobri que pra você ser veterinária, você tem que fazer cirurgia em bichinhos. Olha só, né? Que legal. Então, eu desisti dessa vontade. Eu não nasci pra isso, né? De cirurgia. Eu pensava, tinha na minha cabeça que pra você ser veterinária, você só precisava cuidar bem dos bichinhos, ser bonitinha. Ó, que graça. Como se fosse a carreira mais bonitinha e fofinha do mundo. Mas, na verdade, não é, né? Vocês sabem. Então, lá para os meus 12 anos, quando eu comecei realmente a entrar de cabeça na internet, na época do Tumblr, essas coisas assim, eu comecei a ver muito foto de desfiles, muito coisas da área da moda, que apesar de ter as revistas no ateliê da minha avó, eu nunca tinha paciência para olhar, né, criança, criança que olha isso. Mas aí com a internet eu passei a ver mais coisas do tipo, comecei a assistir desfiles, comecei a seguir personalidades da área, e enfim, foi surgindo aquele interesse e eu decidi que queria fazer design de moda, que eu queria virar estilista, que eu queria ter a minha própria marca, e essa ideia veio aí até hoje. Mas no ensino médio vem aquela pressão de passar numa faculdade federal, vem aquela coisa de que, mas eu tenho que fazer algo que dê dinheiro, mas eu tenho que fazer algo assim, assim, assado. Então eu também considerei fazer jornalismo, mas nunca deixei de lado a ideia de fazer design de moda, porque foi sempre lá desde os 12 anos foi o que eu sempre quis. Então eu acabei ficando com as duas ideias, né, os dois cursos na cabeça e queria fazer os dois cursos. A minha ideia inicial era fazer design de moda e jornalismo na UNB, que é a Faculdade Federal aqui de Brasília. Aí veio o blog, eu fui me envolvendo ainda mais com isso, eu fui estudando mais sobre o assunto, fui pesquisando tendências, fui acompanhando cada vez mais as blogueiras, né, que foi um universo que explodiu assim de um dia pro outro, e acabei me apaixonando ainda mais. E no final do terceiro ano passado, eu vi que realmente não queria fazer jornalismo, que jornalismo era uma coisa que me interessava muito por eu gostar de escrever, por eu ter o blog, mas que não era o que eu queria ser da vida, eu não queria ser jornalista, diretamente jornalista. Eu ia ter que estudar, fazer faculdade de jornalismo, ia ter que estudar várias coisas que não eram de meu interesse. E aí, como eu não passei na UNB, como eu não passei para jornalismo, eu conversei com os meus pais e disse que não queria mais fazer jornalismo, que não queria mais tentar a UNB, que eu queria realmente me dedicar a design de moda. Então foi assim um desejo que veio aos poucos. Apesar de que antes eu tinha essa vontade de ser estilista, de ter a minha própria marca, hoje em dia eu ainda tenho muito essa vontade, mas eu também quero conhecer todas as outras áreas que eu posso trabalhar como designer de moda pra, sabe, ter certeza realmente do que eu quero. Eu tenho muito interesse pelo jornalismo de moda, principalmente por causa do blog, eu quero estudar sobre isso, mas eu também quero ficar na parte criativa, eu não quero ficar só nessa parte de observação, de crítica e etc. Eu quero também ter a parte criativa, eu gosto muito de desenhar, apesar de não desenhar bem, eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de imaginar
looks, etc. Então essa parte criativa me chama muita atenção. Mas então eu faço faculdade no IESB e é uma faculdade muito tecnóloga aqui em Brasília, é uma faculdade muito boa nesses cursos de design. Esses cursos de lá são muito bem avaliados pelo MEC e é o único lugar aqui em Brasília que tem design de moda. E assim, as minhas aulas começaram dia 20 de fevereiro e eu estava muito ansiosa, eu estava assim louca pra começar, louca pra saber como ia ser minha turma, como iam ser minhas aulas, como iam ser meus professores. Tô gostando muito do curso, as pessoas da minha sala são incríveis, são super comunicativas, super gente boa, os professores são maravilhosos, todos entendem muito bem da sua área, todos têm uma bagagem muito preciosa, vamos dizer assim. Então eu tenho muito a aprender ali, eu estou muito animada com o curso e eu vou vir fazendo uns feedbacks pra vocês aqui no canal, comentando mais sobre depois. Então vamos pra parte interessante do vídeo, que são os meus croquis. Não tenho todos os desenhos que eu fiz na vida de croquis de moda, mas eu tenho alguns aqui até antiguinhos, assim, diria que do 9º ano, 1º ano do ensino médio, de quando eu tava nessa época, assim. E eu queria mostrar pra vocês, pra lá na frente, quando eu aprender realmente a desenhar, né, já que eu tô tendo aula de representação gráfica, e a gente fazer uma comparação e mostrar a evolução desses croquis. Eu vou começar com uns rascunhos aqui que eu tenho e explicar o material que eu tenho, na verdade, né, pra desenho. E pra início de conversa eu tenho esse material aqui. A minha avó, né, a minha avó costureira, ela fez um curso no Senai, um curso de moda no Senai, um curso rápido, e lá eles deram alguns modelos de croquis, ó, masculino, infantil, feminino, jovial, masculino e feminino, adulto, etc e tal. Então eu uso muito esse croquis feminino aqui como base para os meus mais recentes croquis, né, os últimos que eu fiz, todos estão com base nesse aqui. De início eu colocava a folha em cima, mas depois eu fui pegando a prática e só olhando eu conseguia, né, ir fazendo o contorno dessa mulher. Eu tenho várias folhas, meu pai imprimiu pra mim na época várias pra mim treinar, mas como eu não tenho marcador, não dá pra eu desenhar uma roupa aqui por cima, porque fica parecendo isso aqui, ó. Com os marcadores daria pra colorir, né, a roupa tranquilamente, sem aparecer a lingerie, mas com lápis de cor fica aparecendo e fica bem esquisito. Então eu prefiro desenhar no papel e treinar o meu traço também do que fazer aqui. Mas aqui também é interessante pra fazer colagens, pra fazer coisas do tipo, então eu guardo porque eu posso precisar um dia. Aqui foi na época que eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube de croquis, que aqui tem a regra das 8 cabeças, né? E ficou bem legal, né? Ficou muito legal, mas é uma regra muito difícil que eu não consigo usar. Provavelmente na minha aula de desenho a gente vai aprender direitinho a usar, mas eu não sei se eu gosto do croquis perfeitinho, proporcionalmente assim. Eu gosto dele mais estilizado. Eu tenho também aqui um croquis de uma estilista amiga da minha avó, aqui de uma malharia aqui perto de casa. Ela fez pra mim usar como base também, né, o desenho dela pra aprender a desenhar. E ela também me explicou no dia como desenhar a roupa. Às vezes, alguns croquis mais recentes também eu usei o dela como base, que ficou bem legal. Agora vamos pros croquis de verdade, né, então é a parte vergonhosa do vídeo. E eu vou começar, esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Meu Deus. Esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Eu assistindo videoaulas no YouTube, aprendi a fazer uma cópiazinha, né, daquela estampa que é tipo, sei lá como é que fala, e daquela estampa francesa, assim, e aí eu decidi desenhar um casaco. O casaco em si ficou bem legal, tipo, eu fiz até a golinha pra cima, só que essa boneca é bizonha. Olha só a finura da cintura dela em relação ao casaco, e olha as perninhas dela, gente, meu Deus do céu, que vergonha. Enfim, ridículo. Mas é um bom desenho pra iniciante, assim. Foi em 2015, no início de 2015 que eu fiz. Eu já tinha desenhado croquis antes, com certeza, mas provavelmente eu odiava tanto que eu jogava fora. Então esse aqui é o mais antiguinho que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aí, juntamente com aquele ali, tem vários tão bizarros quanto. Tem esse aqui, que é a tentativa de desenhar um vestido que eu tenho. Aí nessa época também, na moda de querer desenhar as roupas que eu tinha, eu desenhei esse vestido, que era um vestido de festa. Esse foi um dos melhorzinhos, o pé ficou, apesar de um mais gordo do que o outro, ficou mais bonitinho, a perninha. E esse tá aceitável, vai. Esse aqui foi o vestido que eu usei no meu aniversário de 15 anos. E
ficou legal até, ficou parecido. Esse aqui, ó, é um exemplo de coloração naqueles croquis do Sebrae, do Senai, que minha avó me deu. E tá vendo, ó, aparece a roupa por baixo. Aqui eu pintei de preto exatamente porque aparecia a roupa por baixo. Ficou bem legal, eu gostei bastante desse. Aí, assim, eu sempre via muitos vídeos na internet. Então eu via muitas dicas de como desenhar, de como fazer o croquis. E uma delas era pegar inspiração, tentar desenhar poses de fotos, de revistas e etc. E então eu pegava fotos no lookbook pra tentar fazer a pose da pessoa. Esse aqui foi o único que sobrou dessas minhas tentativas, que foi o que eu mais gostei, porque apesar de ficar meio bizarro, ficou muito legal, apesar de ficar bizarro, ficou legal, ficou uma coisa mais estilizada, que é a onda que eu quero seguir e tal. Então eu até gosto desse, só melhoraria, tipo, o cabelo e a proporção, né, porque a pose ela tá bem esquisita, mas, olha, até bolsa eu desenhei, ficou muito legal. Esse é um dos meus favoritos, desses mais antigos. E aí chegou uma onda de fazer colagem. Eu queria fazer colagem. Então, aqui eu usava como base o croquis do Senai. E aqui a saia é de colagem, era uma blusa minha. Isso aqui eu cortei de uma blusa minha, gente. Não sei porquê. Acho que ela tava rasgando e eu decidi cortar e usar em outros lugares. Mas ficou bem bonitinho esse look, tipo Chanelzinho, princesinha, enfim. Eu gostei bastante. Esse aqui foi o que eu menos gostei. O desenho ficou horrível, a renda ficou toda torta. E enfim, não gostei desse. Aí vem os meus favoritos, são esses dois. Primeiramente esse, tem foto lá no meu Instagram, inclusive, esses aqui eu deixei a foto no meu Instagram. Esse eu usei como base o croquis da estilista, amiga da minha avó, que eu mostrei aqui. E olha isso, gente, ficou maravilhoso esse desenho, ficou maravilhoso. Essa renda aqui, simplesmente linda. Eu fiz a saia com base no formato da renda, por isso que ela vem até aqui assim e tal. Porque foi o jeito que eu achei melhor de ficar tão bonitinho assim, e eu gostei muito, muito desse aqui. Aí tem também esse aqui, que eu também usei como base o croquis do Senai, que eu colei lantejoulas, ó. Muito legal, um vestido de festa, preto, lindo pra noite. Eu gostei muito mesmo. E eu teria um vestido desse facilmente, fala sério, gente. Olha que lindo, básico, máximo. Aí teve uma tentativa de estamparia, onde eu desenhei esse aqui, que na época eu tava fazendo meu curso de costura e queria desenhar fazer um vestido assim. Acabou que eu fiz o vestido jeans, sem a parte de estampa aqui, ele é todo jeans. E eu gostei bastante desse croquis. Ficou um pouco feio aqui o cabelo, mas gostei bastante. Aí um dos mais legais é esse aqui da Arlequina. Eu amei esse, gente, sério, eu amei esse. Eu não desenhei rosto, eu acho que eu prefiro o croquis sem rosto, mas na aula de desenho eu também vou aprender a desenhar. E ficou muito legal. Eu fiz ela com cabelo castanho, porque foi na época que estavam começando a rolar boatos do trote no ensino médio, né, no terceiro ano. E eu queria ir de Arlequina, eu já tinha pensado em como fazer a fantasia e tudo mais. Acabou não rolando e quando rolou eu já não tinha mais como arranjar essa fantasia, de fazer a fantasia. Então eu não fui de Arlequina, eu fui de Blair, quem me segue no Instagram sabe disso também. E foi um dos desenhos mais legais, coloração mais legal que eu fiz até hoje. Depois desse, do Esquadrão Suicida, que foi em março de 2016, eu não desenhei mais nada. Eu simplesmente parei tudo. Ano passado, quem acompanha o canal sabe que foi um ano turbulento pra mim, um ano corrido, um ano complicado por conta de vestibular e provas e enfim. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Então, eu não desenhei nada. Aí, com o começo das aulas de desenho, o professor falou que na primeira página do caderno era pra gente desenhar um croquis, né, um croquis pra gente fazer a comparação depois no final do semestre. E eu desenhei esse aqui. Gente, olha que horror. Pequenininho na página novamente, totalmente desproporcional. A ideia do look é super legal, fala sério. Só que ficou horrível, tanto que eu decidi desenhar de novo. E aí ficou assim, sem usar nada como base, sem usar nenhum tipo de modelo, nada. Esse foi o croquis que eu fiz. E depois de muitas tentativas e muita paciência, eu consegui fazer um croquis decente, gente. Únicos erros que eu tive foi o braço, que ficou um pouco desproporcional, e a perna, que ficou um pouco torta. Mas, assim, eu gostei bastante do resultado. E isso foi, tipo, no primeiro dia de aula de desenho, então nem tem como falar que foi influência da aula ainda. Mas eu sei que eu tenho muito a melhorar e que eu tenho potencial e eu vou conseguir desenhar bem um dia, né não?
A gente tem que ter fé. E esse foi o último desenho que eu fiz, foi no dia 28 de fevereiro. E eu gostei bastante até. O que vocês acharam? Então essa foi a evolução dos meus croquis até hoje, antes da faculdade. E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mais lá pro fim do semestre, mostrando realmente a minha evolução, como estão os meus novos croquis. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a faculdade de moda, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse universo, que eu vou fazer vários vídeos falando sobre. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até agora, foi um vídeo um pouquinho longo. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui na descrição do vídeo. Um beijão, até o próximo vídeo.